Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernando Nogueira, eu sou coordenador de projetos de inovação pública na SMIT, na Secretaria de Inovação e Tecnologia aqui de São Paulo. E é um prazer recebê-los todos hoje para mais um Diálogos SMIT, esses eventos que a gente traz pessoal da academia, da prática, de empresas, sociedade, de outras partes do governo, para discutir temas relevantes ligados à inovação, tecnologia e gestão pública. E hoje a gente está com um tema bem relevante, bem um pouco na crista da onda assim, das discussões, né? Coisas que ainda parecem bem distantes, mas que já estão afetando a nossa vida, e cada vez mais essa é uma questão que deve trazer debates éticos, práticos, muito sérios para a gente, que é essa questão dos algoritmos e gestão pública, né? Quando os códigos decidem, quem decide, que consequências que isso pode ter, tanto de mais eficiência, mas também de desafios de equidade e de justiça. Tá? E estou muito contente de pedir umas palavras iniciais do secretário Daniel Annenberg. Obrigado. Obrigado, Fernando. Na verdade, eu queria dar bom dia a todos e a todas, agradecer o João, Thiago, que mais Jaqueline, está ali. Obrigado por terem vindo, e o Fernando e o pessoal do Mobilab por ceder o espaço. Eu entendo pouquíssimo de algoritmo, mas eu era muito bom em matemática e adorava matemática, mas aprendi muito com matemática, mas principalmente que a ciência não é neutra, né? Eu acredito muito nisso, apesar dos algoritmos, né? E eu acho que é muito importante a gente estudar isso, porque, de repente, o momento que a gente está vivendo é muito interessante por um lado e muito assustador por outro. Muita tecnologia, muito envolvimento. Eu vejo meu filho de 12 anos que sabe tudo, né, sobre computadores, joguinhos, etc. Mas isso acaba muitas vezes provocando com que a gente, primeiro, não tenha contato humano algumas vezes. A gente fica muito mais com a máquina. E segundo, a gente parece que tem uma coisa assim, a ciência exata, a ciência sábia, a ciência, né? Mas quem constrói a ciência, né? Como é que essas coisas são feitas? E aí que eu acho que é muito interessante discutir algoritmos. Não sei se é exatamente nessa pegada que vocês vão conversar, mas para nós é muito importante discutir essa questão da neutralidade, a questão de como é que a gente chega onde a gente chega hoje com uma série de coisas. E a gente tem visto aí, né, como esse mundo, para daqui a uns anos, eu estava lendo ontem, anteontem, o pessoal da Singularity falando o que vai acontecer nos próximos 2, 4, 6, 8 anos, é assustador, né? É uma coisa assustadora. E como que a gente vai ficar no meio de tudo isso? Como é que nós, seres humanos, né, conseguimos ao mesmo tempo fazer muita coisa, pensar em outros seres humanos, nos relacionarmos e envolvermos para que a ciência seja cada vez mais importante para melhorar a qualidade de vida, para salvar vidas, para ajudar, mas principalmente que seja um meio para a gente conseguir viver melhor. Né? Acho que a ciência em si e a tecnologia em última instância, né? Eu sempre falo isso, né? Eu sou secretário de Inovação e Tecnologia, mas a tecnologia tem que ser meio, né? Ela não pode ser fim. Ela sendo fim, a gente esquece do resto, que o mais importante é como é que a gente ajuda as pessoas, como é que a gente faz com que as pessoas de fato possam ter mais qualidade de vida, como é que a gente faz para simplificar a vida das pessoas. E é isso que eu acho que é importante a gente sempre estar discutindo. Eu acho os diálogos super legal, estava falando com o Fernando, que a gente precisa envolver mais outras secretarias, né, envolver mais a Prodam, e fazer aqui um espaço cada vez mais realmente de diálogo, tanto dentro do governo quanto para fora do governo. Então, parabéns pelo trabalho, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Eu, infelizmente, tenho mais umas 10 atividades, então vou ter que sair meio correndo, mas eu acredito que vai ser uma boa discussão e o Fernando depois sempre me relata tudo, né? Uma boa manhã para todos e obrigado pela presença de todo mundo. Bom, então, para a gente dar sequência, obrigado, secretário, a gente vai começar com duas breves apresentações, então, falas da Jaqueline e depois do Thiago. Eu vou deixar que cada um se apresente também a organização que trabalha, e depois a gente vai ter um comentário do João Henrique, da Prodam. Isso é uma coisa legal também, que o secretário comentou, da gente estar tentando essa aproximação maior, vamos dizer, não só com as outras secretarias, mas com a própria Prodam, e acho que faz todo sentido se a gente está falando disso, de código, de inteligência, né, programação no governo, da gente envolver.
Então, para a gente começar logo, eu gostaria de chamar então a Jaqueline para vir aqui conversar com a gente. Ela é coordenadora de pesquisa do Internet Lab. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigada, Fernando. Bom dia, gente. Obrigada por ter vindo aí hoje bem cedo. Eu devo ficar de pé, né? Aqui, tá bom? Bom. Aqui, tá. Combinado. Beleza. Bom, pode passar. Vou ter o controle ou eu conto com... Ok. Certo. Bom, como o Fernando adiantou, meu nome é Jaqueline, eu sou coordenadora de pesquisa da área de privacidade e vigilância no Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa em direito e tecnologia. Nós promovemos o debate público nessa área e produzimos conhecimento, né, produzimos pesquisa. Hoje fui convidada para falar de algoritmos e políticas públicas, e mais especificamente o Fábio, quando me convidou, Jaqueline, traz algumas reflexões sobre equidade, sobre problemas relacionados a preconceito, como é que a gente torna algoritmos mais accountable, né? E, enfim, a minha reflexão, a minha apresentação hoje é nesse sentido, é uma provocação, é uma resposta a essa provocação que o Fábio me fez. E, enfim, eu já tinha estudado alguma coisa disso trabalhando com proteção de dados pessoais, que é a minha área de especialidade lá no Internet Lab, e aí tive que expandir um pouco mais disso, e então eu acredito que na minha apresentação, né, para preparar para a apresentação, mas eu acho que eu estou aqui também para aprender muito, para ouvir de vocês o que vocês têm pensado e a gente possa discutir, debater e produzir conhecimento juntos aqui hoje. Muito obrigada de novo ao Fábio pelo convite e à Secretaria pela oportunidade. De verdade, muito legal esse projeto de vocês. Eu quero começar contando a história dessa professora aqui, a Sarah Wiesock. Ela é uma professora de uma escola, era uma professora de escola pública em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e ela foi demitida em 2011 porque um algoritmo disse que ela deveria ser, que ela não estava entre as melhores professoras. Na verdade, ela estava entre o 2% pior. E esse algoritmo fazia parte de uma política que havia sido adotada pela Secretaria de Educação de Washington, D.C. Eles queriam manter apenas os professores que tinham as melhores pontuações, segundo esse algoritmo, e assim otimizar, né, colocar os professores nas posições em que eles estariam... que eles impactariam mais alunos e assim melhorariam aí os rankings de Washington em termos de educação, né? Mas essa história causou muito espanto e foi por isso que virou essa notícia no Washington Post, porque essa professora ela tinha excelentes recomendações dos diretores, ela era muito querida pelos alunos e os pais também adoravam ela. E aí, de repente, o algoritmo determinou que ela deveria ser demitida. Ela buscou explicações sobre isso e não conseguiu. Esse é o primeiro alerta, então, que eu queria fazer hoje. E a minha apresentação tem essa estrutura. Eu vou começar falando de alguns problemas e alertas que a gente deveria ter e depois falar de iniciativas que estão aparecendo nessa área sobre como mitigar esses problemas. O alerta no sentido de que algoritmos reduzem complexidade social e isso traz, muitas vezes, imperfeições. Nesse caso aqui, esse algoritmo que eles utilizavam se chamava Impact. Ele correlacionava a performance dos alunos em testes padronizados, que o Washington fazia todos os anos, com a performance de professores. Ou seja, se os alunos iam bem nesse teste, os professores também eles assumiam que eram bons. E a gente pode pensar numa infinidade de variáveis que, na verdade, impactam o desempenho de alunos e que não dependem de professores, né? E aí, quando a gente começa a falar de Brasil, isso é especialmente importante. A gente pode pensar em alunos que, na verdade, não têm uma estrutura familiar muito boa, que, enfim, ficaram doentes ou que se mudaram muito de casa, ou não se alimentaram bem e por isso não vão bem na escola, e não só por causa da professora, né? Ou então a gente pode pensar em problemas que vão muito além do próprio desempenho dos alunos. Aqui, nesse caso, a suspeita era que, na verdade, os outros professores, já sabendo que esse algo, mais ou menos, e suspeitando como ele funcionava e o que ele pontuava, eles começaram a mentir, falsear testes de alunos, e assim eles falseavam a própria pontuação deles, que eles recebiam. E aí essa professora que não fazia isso foi prejudicada, né? Então, enfim, a gente tem que procurar mitigar essas imperfeições que vão surgir dessa redução da complexidade social dos algoritmos.
Segundo exemplo bem famoso também, no ano passado, quando... no ano passado, né, no início do ano, quando o Teori Zavascki faleceu naquele acidente de avião, a questão que logo, no dia seguinte, já era, mas quem vai ser então o novo relator da Lava Jato no STF? E as atenções se voltaram para o algoritmo que determina o sorteio, né, de quem é o relator, quem designa o processo. E alguns pesquisadores da GV Direito Rio já haviam tentado obter informações sobre o código-fonte desse algoritmo, para saber quais informações, enfim, o que ele levava em conta, e não tinham conseguido. O STF respondeu dizendo que não havia fundamentação para eles fornecerem essa informação, né? Aqui, então, é um exemplo, para usar o termo que ficou famoso, né, depois do livro do Frank Pasquale, do The Black Box Society. Algoritmos são frequentemente uma caixa preta. A gente não sabe como é que eles funcionam. Na verdade, às vezes, tudo que a gente vê é só o resultado que ele produziu. O Fachin é o novo relator da Lava Jato. É o que a gente sabe. Ele foi sorteado. Mas ele foi sorteado a partir de que critérios, né? Quais dados que alimentaram esse algoritmo, ou melhor, nesse caso, que instruções que esse algoritmo seguiu? Era simplesmente um sorteio simples de um número de 1 a 11, cada ministro é um número, ou levava em conta outras variáveis, como, por exemplo, a quantidade de processos que cada ministro já tem, o tempo que eles levam para julgar, e etc. Enfim. Terceiro problema, também para dar o checklist em vários exemplos já famosos. Esse aqui é um trabalho brilhante que a ProPublica fez nos Estados Unidos, de um brilhante trabalho de jornalismo investigativo. Eles falaram sobre como descobriram, aliás, que alguns tribunais nos Estados Unidos estavam usando esse software de uma empresa, e que basicamente servia para classificar pessoas conforme o seu risco de reincidir, ou seja, de voltar a praticar crimes. E o que eles descobriram era que sempre as pessoas negras tinham, com 2 vezes mais frequência, elas eram classificadas como alto risco, né, em comparação com brancos. E eles desmascararam nessa reportagem alguns casos em que, na verdade, justamente a pessoa que era branca, que tinha sido classificada como de baixo risco pelo algoritmo, não voltou a reincidir, voltou a reincidir, a pessoa, e o negro que havia sido classificado como de alto risco, não, né? Esse aqui, então, esse exemplo mostra que esse outro problema, esse outro alerta que a gente deve ter. Algoritmos são potenciais armas de destruição matemática, para usar o termo da Cathy O'Neil, né, no livro Weapons of Math Destruction. O que ela quer dizer com isso? Que algoritmos são esses modelos matemáticos, às vezes invisíveis, opacos, como a gente falou. Às vezes eles são construídos nas melhores das intenções, mas eles codificam muitas vezes, eles codificam muitas vezes preconceitos, injustiças e vieses que a gente, como humanos, já tem. E aí, de repente, esses mesmos algoritmos, a partir disso, já começam a gerenciar as nossas vidas e reforçam preconceitos, reforçam injustiças, impedindo aí que haja realmente um progresso democrático. E por isso a gente deve atuar no sentido de dirimir esses problemas, né? Bom, e aí? Eu falei de 3 problemas, né, que podem surgir aí na aplicação de algoritmos no setor público. Uma simplificação exagerada da complexidade social. Segundo, falta de transparência. E terceiro, problemas relacionados à equidade, né, injustiças e preconceitos. E aí, trazer aqui um pouco das recomendações que têm surgido nesse sentido. Como é que a gente atua em face desses problemas e desses riscos. A Cathy O'Neil e o Frank Pasquale, nos livros deles, eles fazem algumas recomendações já, de que a gente, sabendo que esses riscos existem, como é que a gente mitiga? Sempre checando a integridade e acurácia dos dados que a gente está usando para treinar algoritmos, né, e ver o que eles estão produzindo. Checagem de equidade e justiça a partir dos resultados alcançados por esses algoritmos, ver se eles estão apenas simplesmente reproduzindo desigualdades. Checar o resultado buscado do algoritmo no sentido de o que ele considera como sucesso. Ele considera como sucesso que uma empresa
privada, né, desenhou como sucesso segundo o seu próprio interesse, que está fornecendo esse software para o setor público, o sucesso está alinhado com o interesse público. E também recomendo essa ideia de transparência qualificada, né? Às vezes o que a gente quer não é simplesmente algoritmos em código aberto, né? Ou seja, milhões de fórmulas matemáticas. O que a gente quer é algo capaz de explicar o que aquele algoritmo faz e o que ele leva em conta, o que pesa, o que não pesa, e etc. Não simplesmente mais trocar, enfim, equivaler transparência com me dar as fórmulas matemáticas. E eu achei esse relatório muito interessante, publicado essa semana, acho que vale muito para o pessoal aqui da Secretaria Municipal. É um framework que o pessoal do Instituto AI Now publicou, e que é justamente direcionado a agências públicas. É um framework de avaliação de impacto algorítmico. O que eles sugerem? Eu achei fantástico. Assim, sabendo que existem esses riscos e que a gente está trabalhando isso pela primeira vez, como é que os órgãos governamentais que estão interessados em aproveitar e utilizar algoritmos, utilizar sistemas de decisão automatizada, como é que eles devem atuar? Primeiro, vamos pensar o que é que já existe de automatização no setor público, e aí voltar a esses sistemas e repensar que impactos eles podem estar tendo em termos de equidade, de justiça, em termos de como eles afetam as comunicações, as comunidades afetadas por essas decisões. Eles também recomendam que a gente sempre que haja um interesse em adotar esses sistemas de sistema automatizado, haja uma informação ao público em geral antes deles serem adotados, inclusive pré-licitação, né, fazer essas avaliações de impacto antes deles serem adquiridos, e se eles, por exemplo, uma empresa doar um sistema como esse, também, mesmo antes de utilizar esse sistema que foi doado, fazer essa avaliação de impacto para equidade, justiça, vieses e várias outras preocupações. E também os órgãos devem sempre permitir, essa recomendação eles fazem, que avaliadores externos façam testes, né, meçam descubram os impactos desses algoritmos, e que as pessoas tenham sempre a oportunidade de comentar sobre a utilização sobre eles e de pedir esclarecimentos. E também, para não acontecer como aquela professora em Washington que eu falei, as pessoas sempre devem ter, depois que essas decisões forem tomadas, mecanismos de apelação, né, de pedir para aquela decisão seja revista, inclusive por humanos, né? Ou seja, criação de mecanismos de devido processo legal. E, por fim, eu queria falar esse exemplo aqui da cidade de Nova York. Nova York ganhou aí foi para as notícias no final do ano passado, porque eles foram, acho que a primeira cidade no mundo que criaram uma força-tarefa que fica de olho nos algoritmos, né? E no impacto que eles estão tendo. E a Julia Pose, que é uma pesquisadora fantástica da NYU, ela publicou esse artigo na New Yorker falando assim, olha, foi bastante tímido o que Nova York fez. E por que eu estou contando isso? O que essa força-tarefa fazia? Eles eram basicamente pesquisadores que foram trazidos aí, que ganharam a titulação de força-tarefa da cidade de Nova York. Mas não se criou nesse modelo a obrigação de que outros órgãos da cidade participassem e fornecessem informações sobre os sistemas que utilizem a essa força-tarefa. Então, eles eram como se fosse qualquer pesquisador independente fora da estrutura do município, né? Eles iam ter que contar com a mera colaboração voluntária dos outros órgãos e, enfim, não tinham muitos recursos para efetivamente conseguir produzir um relatório. Não terão, aliás, recursos para produzir um relatório realmente bastante informativo sobre o que está acontecendo. E, enfim, ela sugere que deveria ter tido a criação dessa obrigação das entidades colaborarem. Outra coisa que ela falou que eu acho muito interessante, especialmente para a gente aqui pensando em São Paulo, e com isso eu acabo, é que é um relatório muito tímido no sentido de que a gente poderia ter já começado a pensar como que as parcerias, e utilizando-se do poder de barganha que Nova York tem como uma das cidades mais importantes do mundo, poderia ter pensado que, enfim, a gente vai envolver privados aí especializados no fornecimento desses sistemas automatizados,
que estejam dispostos a participar desses processos de envolvimento de terceiros na avaliação do software, de transparência qualificada, ou seja, que já vão estar, que já vão topar que o software deles seja avaliado em termos de impacto na comunidade, né? Então, e não simplesmente que depois vão utilizar a carta branca de que não, meu software é protegido por propriedade intelectual, sigilo industrial, e não vão querer abrir nada. Ou seja, já poderia ter participado disso, né? E feito disso um pré-requisito em contratos. Não, a gente vai contratar o seu software, mas você vai ter que abrir de certa forma, ou vai ter que permitir que esses pesquisadores externos avaliem, ou que a gente avalie, etc. E São Paulo, como uma das cidades maiores, uma cidade talvez maior cidade do Brasil, tem esse poder de barganha também, né? E pode colocar aí o padrão alto na hora de começar a pensar em impactos de algoritmos e como é que a gente vai tratar essa relação entre público e privado. Bom, acho que era isso. Estou aqui disponível para discutir mais. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Isso, vou convidar, você volte para plateia. Não, pode ficar aí na plateia, e daí depois, quando a gente acabar a parte de apresentações, a gente compõe aqui a mesa para o debate com o público, tá bom? E ela ficou comentando do Fábio, e eu deselegantemente esqueci de mencionar isso na coisa de abertura, que eu tive de férias recentemente, e quem organizou todo esse diálogos dessa vez foi o Fábio Storino, que está ali, tá? Então, obrigado, Fábio, também pelo apoio aí muito durante, enfim, não só aqui no Diálogo Smith. Para a sequência agora, eu gostaria de chamar o Thiago para vir para cá, o Thiago Rondon, que é co-diretor do Instituto de Tecnologia e Equidade, e vai dar sequência então aí ao nosso debate. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, falando aqui rapidamente em 10 minutos e respondendo à pergunta do evento, né? A Jaqueline já colocou aí os diversos desafios de algoritmo. E aí, para começar falando de equidade, tem um conto chinês da fábula do elefante, não sei se vocês conhecem, né? Que um rei via muitas pessoas discutindo o que era justo, o que era certo, os ministros, e ninguém chegava a um acordo. E aí ele simplesmente colocou um elefante numa sala, colocou os ministros sentados e chamou os cegos, alguns cegos, para virem explicar o que era o elefante, sem contar para eles. E aí um primeiro cego falou: olha, isso daqui parece uma corda, quando pegou no rabo do elefante. O outro, quando pegou na parede, comentou que aquilo era talvez um muro, alguma coisa assim, e discutiu: você está errado. E quando pegou no chifre, comentou: isso aqui parece uma lança. O outro, quando pegou, eles foram começando a discutir, cada um dizendo a sua verdade, e esse rei começou a dar risada. Isso que está acontecendo aqui. Cada um tem a sua verdade, vocês não estão sabendo discutir, né? Na era digital, talvez agora a gente tenha começado a falar muito sobre tecnologia cívica por uma razão simples. É muito importante a construção de consenso difícil, né? A gente estimular que isso aconteça de maneira geral. Então, nos primórdios da internet, tem uma frase muito famosa do Dave Clark num evento de tecnologia, em que ele comentou: não acreditamos em reis, presidentes e nem em votos. Nós acreditamos em consenso difícil. E como que a gente estimula consensos difíceis? A internet é um exemplo disso, de padrões de tecnologia que foram criadas, com diversos atores globais definindo protocolos de maneira muito difícil, né? Ou seja, o processo de aprendizado geralmente ele é muito mais importante do que o resultado, né? E como que a gente estimula esse processo de aprendizado, né? Principalmente falando em esfera pública, hoje os algoritmos estão substituindo um pouco pelo senso que a gente tem humano. Um caso é o SUS. O SUS tem uma lei, né, que é a 8080, se não me engano, que fala sobre as prioridades de atendimento de quando alguém chega num hospital. Imagina que você tem um filho que sofreu uma pancada, por exemplo, no braço, está ali 1 hora no hospital, e de repente chega alguém que acabou de ter um infarto. Qual que é a prioridade? De quem estava primeiro na fila ou de quem está chegando com algum caso maior? Parece que quando a gente está nessa decisão aqui entre humanos, digamos assim, isso é até óbvio, nem precisa talvez de uma lei
para nos orientar sobre isso, né? Na maioria dos casos. Quando a gente começa a escrever os algoritmos, isso começa a virar um problema muito importante, porque a gente pode cometer algumas injustiças com relação a isso, né? E equidade, às vezes, está muito ligada em cometer pequenas injustiças, e isso é muito difícil de ser definido se a gente não abre propostas para que sejam debatido esse consenso. Então, uma das questões que vem sendo muito debatido hoje é o direito à explicação dos algoritmos. Então, vamos supor, tem um site público que se chama Algoritmos Tips, alguma coisa nesse sentido, onde ele descreve a história dos algoritmos, para que as pessoas entendam o que aquele algoritmo está fazendo. Então, por exemplo, eu estou indo tirar uma CNH, ali tem um processo de fila online. Onde está a explicação disso? Essa explicação ela tem que começar a vir ao tempo inteiro para que nós possamos questionar isso, porque de maneira geral fica muito difícil questionar, até com o exemplo que a Jaqueline colocou antes, quando a gente só tem um resultado, por exemplo, no caso da STF. A notícia é aquela, já foi escolhida para o sorteio. E como não há uma explicação sobre o que é um sorteio, fica muito difícil a gente, em sociedade, debater se aqueles critérios são justos ou não, né? Então, acho que uma das primeiras propostas respondendo à questão, quem escolhe quando o código decide, é um consenso difícil. É criar mecanismos de construção disso. O segundo é o direito à explicação, deixar isso numa linguagem cidadã, acessível, para debate, né? E o terceiro ponto, que é algo que vem sendo cada vez mais comentado e que talvez seja o mais difícil nos próximos anos, por conta de modelos de negócio, por conta de uma série de questões, é a transparência de fato desses códigos que estão sendo executados, né? Quando a gente fala de transparência, ela vai muito além, né? Essas questões que estão acontecendo agora recentemente com o Facebook, por exemplo, que está na mídia, e que talvez muitos especialistas já há muito tempo debatem isso, pela primeira vez isso parece que tem sensibilizado o maior número de pessoas, né? Assim, até então existia aquele discurso, quase que no meio político, se eu sou um cidadão do bem, eu não tenho nada do que esconder de ninguém, podem ver minha vida, etc. Agora, quando isso começou a implicar em outras questões, como nós estamos sendo construídos ou influenciados como informação, parece que isso surgiu uma sensibilidade maior, e isso aconteceu por uma explicação que a mídia começou, né, a colocar isso nos ouvidos de todos, essa grande importância de ter esses dados monitorados. Tanto que diversas pesquisas que estão saindo agora nas últimas semanas já mostram uma preocupação gigante da população em geral, porque teve um acesso a uma explicação e estão começando a questionar isso. Então, de maneira geral, quando a gente fala de transparência, a gente está falando de código, a gente está falando do modus operandi, a gente está falando de uma série de coisas. E uma sociedade que está se digitalizando, está se automatizando, o que é um problema muitas vezes, principalmente num campo democrático, de serviço público, etc. Se a gente não trazer esse componente, vai ser muito difícil lidar com esses desafios daqui para frente. E eles podem ficar sujeitos a questionamentos talvez desastrosos no futuro, né? Então, essa é a sugestão, e eu encerro aqui para a gente começar o debate. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Thiago. Antes da gente então começar o debate, já queria chamar o João Henrique para a gente começar então primeiro comentários então sobre essa fala do ponto de vista da Prodan. Pode se apresentar também, por favor. Bom dia. Eu trabalho na Prodan, como vocês sabem, então o nosso dia a dia é tentar aumentar esse catálogo de serviços que a gente provê, serviços eletrônicos para o munícipe e para o cidadão. E assim, eu acho bem interessante esses diálogos, porque a gente está no dia a dia lá, tentando aumentar esse catálogo de serviços, tentando aumentar essas integrações entre as secretarias, tentando prover serviços de valor para o cidadão. Só que a gente se esquece um pouco, às vezes, de refletir sobre essas decisões, sobre esses problemas que a Jaqueline trouxe, pontuou,
que o Thiago trouxe. E, assim, são diálogos interessantes, mas eu acho que a gente está um passo atrás ainda. A gente precisa aumentar esse catálogo de serviços para realmente chegar num cenário como esse, num cenário de um problema como esse que foi apresentado aqui. Eu achei muito interessante os pontos que a Jaqueline levantou, como pontos de atenção, prestar atenção nos dados, porque a gente está trabalhando com software. Software parte por premissas e ele pode cometer erros. Eu só posso dizer o que o software faz, eu não posso dizer o que o software não faz. Então, assim, não necessariamente meus dados estão íntegros, não necessariamente meu dado está ali há muito tempo dentro da minha base de dados. E o meu software ele sofre constantes atualizações. Então, não necessariamente aquele dado é consistente ou íntegro. Então, eu achei bem interessante o ponto que você levantou de verificar os dados, verificar a validade dos dados. E a partir do momento que eu cheguei numa decisão, que eu tenho uma estratégia, validar se realmente essa estratégia é válida ou não, se é realmente verdade ou não. Um outro ponto que eu acho que seria interessante, eu não sei se não foi abordado aqui, mas eu acho que seria interessante, é aumentar o atendimento às exceções, que seriam os canais como 156. Intensificar esse atendimento, porque é nesse lugar que vão chegar os casos que não foram pegos pela maioria do software, que não foi atingido pela maioria do algoritmo. Quando você fala de um algoritmo, quando você cria um algoritmo ou um serviço, você está tentando atender a grande massa, mas você tem as exceções. Então, canais como 156 que seriam os canais que iriam receber essas exceções e conseguiria tratar isso de alguma forma. Acho que é isso. Eu agradeço a minha participação aqui, porque eu acho que esses insights são muito interessantes para eu levar para dentro da Prodan também, porque é o que eu falei, a gente está no dia a dia tentando aumentar esse catálogo de serviços, mas a gente se esquece dessas injustiças que acontecem, e esses pontos que a gente precisa prestar atenção. Obrigado, Thiago. Eu vou convidar então agora os três, o Thiago, a Jaqueline e o João Henrique aqui para frente, para compor agora a mesa. E aí eu vou começar, por favor. Eu vou começar com algumas perguntas e daí a gente já abre depois para um debate mais com todo mundo. Tá joia? Eu queria começar pensando, né? A gente fala de algoritmo e para a gente, às vezes, que já está na tecnologia, algo mais talvez já mais natural de entender, mas eu acho que isso talvez não é uma palavra tão comum no dia a dia, né? E eu queria saber um pouquinho o que vocês acham, se isso pode ter a ver também até com a própria dificuldade que a gente tem no Brasil, né? Alguma deficiência de ensino de matemática, não é algo tão presente no dia a dia, se até é um desafio discutir esse tema, pelo fato da maioria das pessoas, eu acredito, ter meio dificuldade de entender, de visualizar que é um algoritmo. Como é que vocês acham isso e o que a gente pode fazer para tentar tornar esse tema um pouco mais acessível, mais presente no dia a dia das pessoas? Bom, eu sou formada em Direito, né? Eu sou uma pessoa de humanas. E, enfim, eu realmente não sou pessoa... Eu mesma tenho dificuldades, às vezes, para entender algoritmos. Eu estava falando com o Lucas esses dias, que trabalha comigo lá no Internet Lab, e ele é engenheiro. Eu falei assim, Lucas, mas não tem um livro que é a teoria dos algoritmos, que classifica cada tipo de algoritmo, algoritmo preditivo, algoritmo de classificação, de busca, enfim. Aí ele falou assim, tem, mas é um livro muito grande e você não quer ler esse livro. Ele falou. Enfim, é difícil mesmo, né? Enfim, aí você acaba tendo que buscar analogias para poder explicar para a população de modo geral, inclusive explicar para mim o que é um algoritmo, né? Eu falei assim, Lucas, eu posso falar o exemplo da receita, é uma receita, enfim, o algoritmo é como se fosse uma receita de um bolo. Eu falei assim, não gosto muito desse exemplo, talvez você possa falar que são as instruções de um origami. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar esses exemplos mesmo, essas analogias, para começar uma conversa com a população. É claro que na hora que a gente está falando de todos esses problemas aqui, a gente está falando de algoritmos super complexos, né? Que extrapolam muito a analogia da receita ou do origami. E aí, quando a gente começa a falar de problemas relacionados à inteligência artificial, também é um algoritmo que vai ele mesmo aprendendo, aí fica muito difícil. Mas vou deixar aqui para os meus colegas complementarem aqui como é que se explica, como é que a gente engaja a comunidade. Mas eu acho que a conversa começa buscando esses exemplos simples, né?
E até esse desafio, talvez, lá que vocês tenham também na Prodan, não só como é que a gente engaja, explica isso para a comunidade, mas, por exemplo, explica para o servidor. Quando está construindo o sistema, como é que você traduz, né, as questões técnicas, etc., de um jeito que ele entenda que isso vai ser a diferença entre a gente atender a pessoa A no hospital ou a pessoa B na fila, né? O que precisa ficar claro é que esses algoritmos são suportes à decisão. Eles não são a decisão propriamente. É um fator a mais, às vezes na tentativa até de levar em consideração algum fator ou algum dado que o ser humano não poderia passar batido ali. Então, ele é um fator a mais para você tomar a decisão, mas ele não é a sua decisão propriamente. Eu acho que a intensificação na explicação do que o algoritmo faz, talvez auxilie, é uma forma de auxiliar. E como esses algoritmos de inteligência artificial são relativamente novos, seria tentar explicar como que eles funcionam de uma forma geral. Como que ele trabalha esse número de dados e como ele consegue fazer essa separação. De uma forma assim, bem simplificada, seria o quê? Eu estou aprendendo com base em lições do passado. Seria isso basicamente. Então, se meu passado é errado, as minhas lições futuras, as decisões futuras vão ser erradas novamente. Então, é isso que as pessoas precisam ter claramente para não usar somente esses algoritmos como decisor, principalmente em situações complicadas, como mandar alguém para uma prisão ou não, ou tirar o tratamento médico de alguém, ou alguma coisa desse gênero. Isso deveria passar por uma revisão humana e não simplesmente a máquina como um decisor. Essa questão de algoritmos acho que tem uma questão muito ligada a como que a gente construiu os profissionais, né, de um certo modo, de tecnologia. Acho que está existindo uma reflexão agora. Um exemplo é que em Stanford foi criado uma disciplina que se chamava captologia. Foi ensinado para uma geração inteira tecnologias de persuasão com ciências da tecnologia. E isso criou o que a gente tem hoje, a economia da atenção, né? Não é à toa que a gente está todo o tempo nas redes sociais querendo atualizar. A gente tem a sensação de que aquilo tem sempre algo novo e aquilo é uma ciência. E por uma geração inteira nós aplicamos estudos nesse sentido. O que está vendo agora é um certo arrependimento de ter formado uma série de engenheiros pensando em persuasão, para que as pessoas fiquem o mais tempo possível dentro de uma aplicação, envolvidas com uma aplicação, e começa a surgir disciplinas novas, como a gente precisa fazer um algoritmo com design por justiça, por equidade. E aí agora já surgem disciplinas novas dentro dos estudos de computação que já estão muito focadas nisso. Então, de um certo modo, eu acho que a gente está olhando para trás, as coisas aconteceram rápido, falando, a gente errou feio aqui na formação de engenheiros, né, e cientistas, e enfim, de maneira geral, porque algoritmos agora está muito claro que são construções sociais, não é mais só uma questão técnica, né? Então acho que parte um pouco desse princípio, e é muito interessante de que agora esses conteúdos venham à tona de como realizar. Então, por exemplo, o que isso pode impactar hoje no desenvolvimento de um site público, por exemplo, do governo federal? Por exemplo, a acessibilidade. A acessibilidade tem protocolos, por exemplo, com relação que são simples de implementação, que podem oferecer um acesso muito maior e uma equidade muito maior no serviço que hoje às vezes é exigido só e apenas no digital, né? A gente já tem aqui na Prefeitura de São Paulo, Zona Azul, por exemplo, o Poupa Tempo, algumas coisas que só podem ser acessadas via internet, já só no digital. E o que acontece é que, por exemplo, já há organizações que estão mapeando esses desafios tecnológicos e apontando para a prefeitura. Então, acho que a gente está numa construção agora e passa por um momento de realinhar, né, e talvez desenvolvedores de software terem mais humanas nos seus estudos e questões como essa, né? Eu vou lançar mais uma pergunta aqui, depois a gente abre para plateia com todo mundo. Vocês falaram muito dessa questão de transparência
da importância e de uma transparência qualificada, mas eu já vi algumas discussões, às vezes, como é que isso entra também, às vezes, com embates com, sei lá, propriedade intelectual. A gente quer que vocês abram, né, o código, abra para a gente entender como é que foi tomada a decisão. E aí eu já vi muitas empresas que justificam, não, mas isso é propriedade intelectual nossa, ou isso enfim, a gente vai estar abrindo coisas, sejam até coisas, dados que são protegidos por sigilo, enfim, como é que funciona esse choque aí entre a necessidade de transparência, além às vezes da gente ter a impressão que a própria empresa nem entende o porquê da decisão, ou a pessoa que está em contato com o cidadão, com o cliente, não tem, né? Eu acho que todo mundo talvez já tenha passado aqui às vezes a experiência, você está usando cartão de crédito, de repente bloqueia, aí você liga, mas por que bloqueou? Estou aqui fazendo um negócio que eu sempre fiz, sei lá, e aí a própria atendente não sabe explicar por que bloqueou, só está ali, não sei, senhora, bloqueou, né? Teve algum algoritmo por trás falando, opa, tem algo estranho aqui, melhor bloquear, mas provavelmente pouquíssima gente dentro da empresa conseguiria explicar, ou pela quantidade, volume, etc. Ninguém se dá o trabalho de ir lá entender realmente o porquê que aquilo aconteceu, né? Então, algumas considerações nesse sentido. Muitas vezes a gente... Realmente esse argumento aparece bastante, né, da propriedade intelectual, do sigilo industrial. Às vezes você realmente só vai conseguir envolver uma empresa, né, movida a incentivos econômicos num projeto, em desenhar um sistema complexo de automatização, se ela vai garantir algum tipo vai se preservar de alguma maneira, né? E muitas vezes ela faz isso com propriedade intelectual. Mas assim, de fato, eu acho que há um ponto aí. Mas será que precisa de completa proteção desse software? E principalmente quando a gente começa a falar da entrada desses sistemas de empresas dentro do setor público, a gente precisa ter algum mecanismo de checagem, né? Precisa ver se a construção foi movida apenas pelo interesse privado ou se ela está concretizando o interesse público, aquele sistema está concretizando o interesse público. Então eu acho que por parte dos próprios governos deve vir essa exigência de que haja, mesmo que não haja 100% de transparência, que algum tipo de informação essas empresas retenham, outros tipos de coisas elas devem aceitar. Por exemplo, que pessoas possam fazer testes, né, nesses algoritmos, nesses sistemas, e aí avaliar como é que eles estão sendo utilizados, e aí permitir algum tipo de abertura em termos de explicação, se não das fórmulas matemáticas em si, explicar o que é que está acontecendo em algum nível, né? A gente pode trocar, mesmo que não haja 99% de transparência, talvez que houvesse 80%, né? O que eu queria lembrar, como provedor de serviço, como quem constrói, é que desenvolvimento de software é algo relativamente novo. Então, assim, a gente está aprendendo. E aí, como o Thiago citou, da formação dos engenheiros, o desenvolvimento de software ele ainda está transitando, né, nessa linha tênue entre uma engenharia 100% ciência ou é algo artesanal. A construção do software é algo mais próximo, mais distante de uma fábrica, mais próximo, por exemplo, de uma produção criativa, como o marketing. Em que área nós estamos? Para onde nós estamos indo? Então, assim, se eu estou falando que eu estou pegando ideias de pessoas, premissas de pessoas e transformando isso em algoritmos, transformando isso em software, eu ainda posso dizer que hoje o mercado está tendendo mais para o lado do criativo da criação do software. Então, assim, o que precisa ficar claro nesse momento é que eu preciso mostrar se eu estou falando que esse software parte por premissas, eu preciso deixar claro que essas premissas são. Quem são essas premissas? Então, assim, investir mais na divulgação do algoritmo e não do dado. Talvez o dado é uma coisa sigilosa, principalmente no caso de governo, então eu não posso explicar, eu não posso exibir esses dados, eu não posso mostrar todos os dados, mas eu posso explicar o que o algoritmo faz. Isso não teria problema nenhum, salvo exceções como ramo financeiro, fraudes, cartões que realmente eu não posso abrir, mas talvez no caso de um atendimento eu posso, quando o software encontra uma exceção e proíbe, barra alguma coisa, dar uma mensagem mais explicativa.
para aí conseguir investir em treinamento, em canais de treinamento, onde as pessoas, quando caírem nessas exceções, vão entrar em contato por esse canal e vão receber uma explicação de alguém treinado, de um algoritmo que forneceu essa mensagem. Então, assim, são trabalhos, a gente vai aprendendo com os nossos erros, mas é nessa linha que eu acho que a gente consegue mitigar algum desses riscos, algum desses problemas que tem acontecido. Nos últimos anos, né, a gente teve uma evolução muito rápida da tecnologia em si, né, a digitalização de governos. E se você reparar, nos últimos anos, a regulamentação sempre teve no resultado. Por exemplo, regulamentação dos aplicativos de Uber, de táxi, enfim, eram muito focados na regulamentação do modelo. E não, a gente esqueceu que o direito está, talvez, ali no campo das pessoas, né? E agora essa reflexão começa a surgir de maneira muito mais forte. Por exemplo, na União Europeia, agora com a nova regulamentação de proteção de dados pessoais. E isso vai tornar e vai impactar questões de transparência, porque agora a gente está começando a ver que é importante a gente lidar com as pessoas de fato. A gente está lidando com pessoas. E isso está entrando em vários debates agora, inclusive territoriais, né? Então, assim, esses dados vão ficar armazenados aonde? Em qual local? E aí eu gosto de lembrar, aqui em São Paulo tem um exemplo, acho que muito interessante, que foi o que a SP Trans fez há 2 anos atrás, que foi a questão da interoperabilidade, né? Assim, a construção em conjunto dos aplicativos de Zona Azul da prefeitura com organizações que estão fora. Né? Uma vez que você vê que a prefeitura disponibilizou ali um acesso via API para que qualquer um pudesse submeter um aplicativo, a gente teve quase 8 ou 10 aplicativos no primeiro mês. Isso é fantástico, né? Você vê que essa abertura ela traz diversos retornos, tanto que o papel foi abandonado depois de um tempo, né? Enfim, e tem se comprovado que tanto em países europeus, na Índia, né, nos Estados Unidos, onde há por exemplo, uma cultura de software livre mais forte dentro das organizações, você estimula mais conhecimento, você capacita quem está ali do lado com relação a isso. Eu acho que já tiveram movimentos aqui em São Paulo com relação a isso. Você tem uma questão que é capacitar as pessoas localmente, né? E você tem essa questão da interoperabilidade e também dos direitos que a gente tem que começar a olhar e que está acontecendo. De um jeito ou de outro, logo mais a gente vai ter, assim a gente espera, leis de proteção de dados pessoais que vão começar a impactar esse tipo de política, né? Posso complementar só uma coisa? Eu esqueci de falar isso na minha apresentação, esqueci agora na resposta. Mas, enfim, um dos princípios mais básicos que existem, assim, que norteiam a administração pública é o princípio de que, enfim, as decisões tomadas precisam ser justificadas, é o princípio da fundamentação. Então, em alguma medida, e aí é muito interessante o que o João falou, você tem que ser capaz de explicar e não pode se esconder por trás desses outros direitos, né, de propriedade intelectual e etc. Muito bom, obrigado. Então agora acho que eu queria convidar quem da plateia gostaria de fazer perguntas. Pode sugerir também se é pergunta para todo mundo ou para alguém específico, tá bom? Por favor. E sempre pedindo para se apresentar, por favor, antes de falar. Bem, bom dia, meu nome é Fabiano, eu trabalho na Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação. A minha pergunta é justamente em relação a essa questão da abertura, muitas vezes, do algoritmo. Então, pegando até a apresentação da Jaqueline na questão do STF. Então, não é claro como é feito o sorteio, certo? Então, podem ter diversos fatores que podem influenciar esse sorteio, a gente não sabe, mas vamos dizer que não fosse simplesmente um sorteio randômico de 1 a 11. Fosse um sorteio que levasse em consideração uma série de outros fatores. A partir do momento que eu divulgo essa informação e explico como é feito, nada impediria que o que acontece, grandes escritórios de advocacia, por exemplo, fizessem simulações e começassem a colocar diversos processos que não fossem importantes para induzir, na verdade, que o processo que realmente importa para ele seja sorteado para aquele relator o qual ele considera a pessoa
Quem seria fundamental para isso? Então, minha pergunta é justamente essa questão. Muitas vezes, algumas aberturas de algoritmos, elas podem ser prejudiciais. Como a gente vai lidar com isso quando a gente está pensando na questão do poder público e na fundamentação das decisões? Legal, excelente pergunta. Eu acho que já apareceu muito disso na resposta que o João deu lá atrás, né? Quando ele falou de algoritmos utilizados para prevenção de fraude, né? E talvez esse seja um exemplo disso, é que você não pode abrir completamente. Mas, às vezes, se você não abre para o público em geral, você pode abrir para auditores, né? Para um grupo específico de pessoas, enfim, que vai avaliar aquilo. Eu acho que a importância maior é a gente começar, é a discussão que isso mobiliza. A gente agora identificou que pode ter esse problema de falta de transparência, de que a gente não sabe de todos esses critérios que podem estar sendo utilizados, mas aí, ao mesmo tempo, sabemos que transparência completa pode gerar esses problemas, as pessoas querendo burlar o sistema, né? Inclusive, acontecia isso naquele sistema que eu falei da professora lá de Washington, D.C., né? Era a suspeita deles, que os professores também estavam começando a burlar o próprio sistema, né, o algoritmo. A gente tem que começar essa discussão de como é que a gente remedia esse problema também, né? Como é que a gente vai começar a compatibilizar. Eu vou deixar aqui para os meus colegas técnicos aqui pensarem um pouco mais nas soluções. Você tem duas saídas aí, né? Você tem o input, que são os dados, que você, nesse momento, não ficou claro o que vai ser feito, e o algoritmo que foi escolhido para fazer o sorteio. Então, nessa linha, você poderia ter duas vertentes aí para evitar fraudes. Ou você abre o algoritmo, ou você abre os dados, ou você não abre nenhum dos dois. Nesse caso, não foi aberto nada e fica essa coisa obscura que ninguém acredita se realmente é válido ou não, se houve algum tipo de manipulação ou não para que esse sorteio ocorra. Então, às vezes, vale a pena você abrir, mas abrir parcialmente, ou só o algoritmo, ou só os dados, ou falar assim, o que foi utilizado como input desse algoritmo, que eu não posso falar qualquer, foram essas informações. Ponto. É até onde eu posso te fornecer, mais que isso só através de uma auditoria e algo mais formal. Acho que é nessa linha que a gente tem que ir. Mas eu acredito que isso seja a exceção, né? A gente tem várias outras situações onde a gente poderia abrir, mas a gente não abre. Porque a gente tem situações onde os algoritmos eles servem para evitar a falha humana, como seria esse caso, ou tornar a decisão mais imparcial. Mas a gente tem situações onde o algoritmo ataca as grandes massas para auxiliar em decisões. Esses algoritmos poderiam ser abertos, não teria problema nenhum. Acho que é nessa linha, acho que a gente tem mais para trabalhar nessa linha de grande massa do que esses chave que eu só posso explicar parte do processo, não posso explicar inteiro. Não posso tornar público inteiro. Nesse caso específico, tem um estudo que chama jurimetria, né? Que os grandes escritórios de advocacia já utilizam, que é, inclusive, sistemas que analisam sentenças e, baseado nisso, tentam criar estratégias para encaminhar para determinados fóruns. Qual que é o ponto aqui? Isso é um estudo que já existe no meio judicial, nos escritórios há muitos anos, há mais de 40 anos. É uma prática, antes não existia uma computação, hoje existe. Mas a grande questão é que muita pouca gente tem acesso, de fato, a isso que você está colocando. Quando você abre e dá uma transparência total, é que a discussão ela começa a acontecer. E uma questão que eu acho que é super importante que a gente viveu aqui no Brasil, na pele, assim, é a transparência de dados de orçamento público. Há 10 anos, se você falasse assim, eu quero abrir os dados do governo com relação a contratos e etc., quase todo mundo dentro da área pública pulava, falava, imagina, isso daqui pode nos gerar inúmeros problemas. Existiu grandes movimentos aí, como a LAI, que é a Lei de Acesso a Lei de Transparência também. Foi estimulada a criação de portais de transparência, uma série de ações. Por exemplo, os salários de servidores públicos, que existiam uma série de medos e receios. E depois disso a gente começa a ter discussões novas, inclusive processos de controle social muito mais fortalecidos. Então, eu acho que assim, isso pode acontecer, deve acontecer. Provavelmente isso vai ficar só mais claro para que em software livre tem um ditado que se chama, né, dados olhos suficientes, todos os erros são triviais. Eu acho que a gente precisa colocar mais olhos nisso.
Então, o algoritmo da STF vão sim manipular como já fazem, mas a questão é que talvez agora o maior número de pessoas vai poder manipular e a discussão vai ficar maior para um consenso difícil, né? Não, obrigado, Fabiano. Tem mais perguntas? Alô? Bom dia, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu também, assim como o Fabiano, trabalho na Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Quando eu olhei o nome, quem escolhe quando o código decide, me vieram algumas coisas na cabeça e que eu acho que vocês tangenciaram de alguma maneira nas apresentações. Eu, inclusive, quero agradecer a Jaqueline, o Thiago e o João pelas falas, porque são muito interessantes. Mas eu queria ver se vocês podem aprofundar um pouco mais o papel do algoritmo no processo decisório de uma política pública. O João falou que o algoritmo ele deve ser um assessor da decisão, mas também falou que o que é notório para a gente, a crescente prática da inteligência artificial, né? Os governos, de alguma maneira, têm um sonho de trazer para dentro a inteligência artificial, de favorecer, de automatizar os processos e tudo mais. Nesse sentido, quais são as tendências para governos hoje, quando se fala de algoritmos e o processo decisório? E aí o que eu queria entender é, no ponto de vista de vocês, se a gente corre o risco, em algum momento, de perder o processo de humanização da decisão dos governos, e se isso pode gerar uma zona cinzenta aí desse processo de decisão. Me interessa muito que o processo decisório dos governos continuem sendo humanizados. A gente fala de equidade e de justiça. Até acho que vocês falaram em algum momento sobre a questão de os algoritmos começarem a se preocupar mais, ou as matérias começarem a se preocupar mais com como colocar a justiça e equidade dentro dos processos decisórios automatizados. Será que a sensação de justiça e equidade ela é possível de se passar para um algoritmo? Queria que vocês explorassem um pouco isso, que isso impacta diretamente, né, numa escolha de decisão de política pública, né? Seja ela menos complexa ou mais complexa. Então, qual é essa relação? Legal. Obrigado, Pedro. Quem gostaria de começar? A gente ainda está num passo um pouco, se a gente for trazer para a instância São Paulo, se a gente for olhar para a cidade de São Paulo, a gente ainda está um passo atrás. A gente ainda tem muito atendimento face-to-face, servidor, cidadão, e aí a gente ainda está tentando ampliar essa gama de serviços eletrônicos para chegar num problema como esse que você está falando. Alguns sistemas e algumas situações a gente já começa a enfrentar isso. A forma como a gente consegue contornar isso hoje são atendimentos como o canal 156, onde a pessoa não consegue falar diretamente com a prefeitura, então ela tem que ligar, ela tem que ter um atendimento mais humano, e aí a gente teria que investir nesses treinamentos desses canais. Mas a gente ainda está no período de ampliação. Então, a gente tem iniciativas de trabalho de dados por exemplo, dentro da Prodan. Mas a gente precisa, como o próprio nome diz, Big Data é big. Então a gente precisa de mais dado, a gente precisa de mais sistemas que produzam mais informações para a gente aí sim conseguir usar esses dados como decisor. Mas eu acho que a gente precisa aumentar a gama de serviços para atender o que é comum e melhorar o canal de atendimento para atender o que é específico. E aí sim conseguir tornar humana essa parte que é onde é a exceção, é onde eu preciso realmente ter um tratamento especial. Acho que é nessa linha que a gente precisa trabalhar. Tem uma questão dentro desses processos decisórios que já eu vejo que está acontecendo, por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro, que tem centros de operação municipal que estão integrados com plataformas como o Waze, por exemplo, né, que já gera trânsito
processo de que é Alô? Pode ser. Alô? Vamos ver. Então, as decisões elas já estão sendo tomadas, né, indiretamente. Então, por exemplo, eu tive num evento da CGE, dentro do Ministério das Cidades, que existia esse painel de controle, por exemplo, das cidades, que chamados já eram determinados, né, por aplicações externas. Então, ó, tem um trânsito aqui que não é comum nesse determinado dia. Abra um chamado automaticamente. E isso vem acontecendo de uma maneira e vai começar a acontecer cada vez mais rápido em diversos locais. A grande questão é que eu acho que é igual o conto dos elefantes. Né? A gente tem que ter essa visão, acho que como você está reforçando, de que isso tem que ser uma visão, né? Mas não toda a visão. Né? Não tem que ser a única verdade. A gente precisa colocar isso. E aí, de maneira rápida, acho que respondendo um pouco a questão da inteligência artificial, o Google colocou, né, há 2 anos atrás, um sistema que está aprendendo sozinho a traduzir línguas. Né? Então, por exemplo, traduz para chinês, mas não tem nenhum chinês dentro da equipe. Aprendeu a traduzir de português e espanhol, porque a inteligência artificial, depois de 6 meses, os engenheiros do Google não entendiam por que ele estava sabendo traduzir tantas línguas que eles não tinham programado ou colocado dados. Eles viram porque o Google, essa inteligência artificial dele, criou uma linguagem própria e os engenheiros descobriram depois de 6 meses com um processo que chama de intralinguagem. Né? Você entra ali para ver o que a inteligência artificial está fazendo. E, de novo, isso cada vez mais vai ficar forte a questão da transparência. A gente vai ter que abrir esses processos para ver o que está acontecendo, principalmente em esferas públicas. E quando a gente começar a ver que plataformas, por exemplo, igual o do Facebook, por exemplo, a FGV, tem estudos sobre o uso de robôs e menções governamentais para os ministérios do governo federal. Eles têm painéis lá que são dados que vêm de Twitter, Facebook, etc. Então, assim, as coisas, a gente já tem uma interoperabilidade, já está acontecendo. A questão é que a gente precisa começar a falar de que forma isso deveria acontecer. Na minha opinião, ainda está muito solta. Eu queria ecoar ideias que surgiram na fala do João e do Tiago agora, de como a gente tem que sempre garantir mecanismos que vão dar conta das exceções e que não... eu não... e sempre garantir que o algoritmo não vai dar a palavra final, ou vai ser a única verdade das coisas, né? E aí eu vou dar um exemplo disso. Eu estava preparando para essa apresentação e eu achei uma pesquisa muito interessante de uma pesquisadora da Federal de Juiz de Fora. Ela treinou um algoritmo para identificar as pessoas selecionadas para o Bolsa Família. Ela primeiro, enfim, treinou esse algoritmo a partir de dados de beneficiários e depois ela testou num banco de dados mais abrangente se ele conseguia identificar essas famílias. E os grupos minoritários, o que ela chamou de grupos minoritários, as famílias que, enfim, não tantas informações sobre elas nos bancos de dados, eles não conseguiam ser algoritmo. Enfim, tive várias formas de entender que era um trabalho de engenharia, né? Mas me parece que esses grupos minoritários, talvez... A gente pode pensar em grupos minoritários como esses, né? Enfim, se o algoritmo ele consegue resolver o problema das massas, você sempre tem que garantir um mecanismo que vai dar conta de exceções, né? Então, justamente essa capacidade de oferecer essa avaliação avançada, às vezes, conta das exceções, justamente uma capacidade humana, subjetiva, né, das pessoas. Você realmente não faz parte do grupo geral, mas a sua situação também precisa ser contemplada, né? Então, enfim, garantir esse mecanismo, né, sempre também. Muito bom. Acho que a gente tem tempo para mais umas 2 perguntas. Pois não. Alô? Complementar rapidamente. Obrigado pelas respostas. A gente está falando, voltando à questão do algoritmo para preparar para o processo decisório.
tirando exceções, grande parte dos nossos gestores, e eu posso falar um pouco por São Paulo e aí estender isso para o resto do Brasil, não tem condição ou capacidade de leitura de dados para entender qual é a melhor decisão, mesmo que esses dados já venham minimamente trabalhados. E aí, se vocês conhecem processos formativos ou coisas do tipo que preparem gestores para tomada de decisão a partir de dados enfim, produtos desses processos, né, de trabalho principalmente com os dados. E depois, essa questão da transparência, eu trabalhei com o governo aberto aqui na Prefeitura de São Paulo e já trabalhei bastante com processos de participação da sociedade civil, e a gente entende, quando a gente entra no governo, a gente identifica muito que existem nichos, né? Nichos que se preocupam com uma pauta, nichos que se preocupam com outra. Como a gente rompe esse processo de nichos, se é esse o caminho para romper, para que outras pessoas, para que a massa das pessoas de fato se empodere e comece a se preocupar e buscar entender o que esse processo de transparência, abertura de dados significa de fato para dentro do governo. Porque senão a gente vai ficar de alguma forma sempre preso a um nicho que tem interesse naquela temática, então ele vai forçar aquilo, mas a massa em si não compreende, e por não compreender, não sei se não compreende a palavra correta, mas por não entender essa necessidade, não faz coro, não faz pressão por maior abertura de dados, por maior transparência, enfim, um pouco esse caminho. Obrigado. Complementar a resposta aí. Então a pergunta está muito focada nessa questão dos agentes públicos, né? Na América Latina tem alguns exemplos, como na Argentina e no Chile, que são como se fossem dinâmicas entre prefeitos e agentes de tomada de decisão. Então tem um na Argentina que é muito interessante, que eles juntam 7 cidades e prefeitos, e eles criam um desafio para cada uma dessas cidades, e a cada 3 meses todos eles vão para uma cidade para tentar resolver um determinado desafio. E aí entra um pouco do que eu estava comentando sobre o consenso difícil, que o mais importante nisso talvez esteja o processo de aprendizado que está acontecendo ali. Aqui no Brasil a gente tem uma agência que trabalha com governos, que é uma empresa, a WeGov, que está fazendo uma iniciativa que se chama HubGov, e que vem estimulando algo nesse sentido também. E que eu acredito que são iniciativas muito interessantes assim, nesse aspecto aí. O que você estava falando de nichos e de conflito de interesses é uma coisa que a gente vivencia com certa frequência dentro da prefeitura, que é até na hora de construir um sistema, que existem diferentes interesses na hora que você está desenvolvendo um sistema, principalmente quando ele é cross-secretarias, e aí cada secretaria está olhando para o seu problema especificamente, mas existe alguém que precisaria olhar de uma forma geral para isso e ver o interesse do cidadão, ou ver a transparência, no sentido de transparência ou de integração, ou seja lá qual que for, mas no interesse do cidadão e não só apenas de cada um dos nichos. Isso é uma das coisas, por exemplo, que a Prodan tem o papel de fazer, de auxiliar, que é como ela conhece cada secretaria e presta serviço para cada secretaria ou para cada aspecto dentro da prefeitura, conseguir ter essa visão unificada e fornecer, não podendo decidir, mas fornecer subsídio para que quem é o gestor tome a decisão correta nesse momento. Então, seria mais nesse sentido, de você ter essa visão, ter órgãos e ter pessoas que consigam ter essa visão global para conseguir fornecer essa visão integrada, tanto na parte de transparência quanto na parte de integração de sistemas, dados, cruzamento de dados e todo esse lado. Eu acho que a gente depende muito para aplicar tudo que a gente está falando aqui de capacitação. Capacitação para as questões. E aí isso começa, enfim, aqui falando ainda do setor público,
enfim, significa levar essas discussões que a gente está tendo aqui hoje, esse diálogo que a gente está tendo para vocês, e a gente começar a pensar mais. Como o João disse, a gente tem muita coisa que ainda está vindo de fora do Brasil nessas discussões que estão tendo, a gente ainda não está mais tão avançado aqui, não faz parte da nossa realidade. Então, eu acho que a gente tem, assim, aproveitando que a gente está um pouco atrasado, de certa maneira, de se capacitar nessas discussões e dos erros que estão sendo cometidos lá fora para não repeti-los aqui. E enquanto a gestores, né, e como que às vezes não sabem, né, a partir dos dados oferecidos, o que fazer com eles, eu acho que é justamente por isso que é importante, em termos de processo, principalmente no início, você garantir que haverá mecanismos de revisão, haverá testes antes, sabe, assim, de acreditar cegamente no que está sendo informado. E, enfim, vai ser um processo de erro e acerto mesmo. E aí, justamente no início, o que você tem que fazer é mitigar esses erros. A gente vai olhar aqui, mas aí depois a gente vai avaliar esse resultado, se era o que a gente buscava ou não, qual foi o impacto que ele teve, e etc. Quanto à parte da transparência e de que, às vezes, algumas pessoas que não compreendem a importância, né, de dados abertos e etc., eu acho que passa muito por algo que também o Thiago falou na apresentação dele, de você, de novo, sensibilizar sobre a importância. A partir do momento que você informar as pessoas e elas entenderem o que está em jogo, elas vão entender a importância. Então, de novo, é aquele processo de capacitação, de informar, mas olha só, se esses dados fossem abertos, daria para fazer tudo isso. Fechado, a gente não tem acesso a isso, 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 ou as pessoas não conseguem fazer isso, isso e isso. E enfim, utilizar-se de problemas decorrentes da falta de transparência para sensibilizar pessoas. Esse exemplo que o Thiago trouxe do Facebook, como só agora, as pessoas estão falando disso há 20 anos, né, assim, os problemas de manipulação de dados pessoais e etc. E agora, porque o problema se tornou real, é que isso alcançou o público, assim, mais abrangente, né? Deixou de ser um assunto meramente acadêmico. Então, passa por esse processo de sensibilização também, né? Gente, temos uma última pergunta para a gente fazer, antes de encerrar. Alguém? É interessante essa questão do Facebook, né? Recentemente, enfim, esses últimos dias, o Mark Zuckerberg esteve lá tentando se explicar, né, perante o Congresso americano, e surgiram algumas questões bem interessantes nisso, né, enfim, de dados abertos, proteção de dados do usuário, né? E é muito interessante, que acho que é um desafio que tem a ver também, né? Se a gente está falando de código, de dado, eu achei muito interessante uma pergunta que foi feita, acho que um deputado ou um senador fez: mas vocês, quem é dono dos dados, né, que o Facebook usa? E aí ele falou: não, todos os dados são de propriedade do usuário do Facebook, né? Daí ele falou: mas vocês captam outros dados e associam isso ao perfil do usuário, e às vezes o usuário nem sabe que esses outros dados também estão lá, e daí fica essa zona cinzenta, né? Legal, tudo bem, o dado que eu coloquei lá, eu sou o Fernando, sexo, idade, sei lá o que, tudo bem, eu sou dono, mas outras coisas que o Facebook trouxe lá, e de forma totalmente pouco transparente, acaba complicando bastante, e isso vai influenciar o algoritmo, e vai influenciar aqui propagandas que aparecem para mim e tudo mais. Enfim. Temos mais alguma questão, gente? Se não, acho que eu gostaria só de fazer uma reflexão para encerrar, né? Quando a gente está pensando, em geral, em smart cities, em tecnologia, em governo, etc., né? A gente recebe diariamente, né? Acho que todo mundo aqui lá na Prodan também, parceiros tecnológicos, aquelas apresentações, em geral, que parece o mundo dos Jetsons, né? Que a cidade do futuro vai ser aquela coisa tudo bonita, os sistemas funcionando perfeitamente, todo mundo andando, voando, né? Veículos autônomos, sei lá o quê, todo mundo em harmonia, etc. Quando a gente vai para essa discussão, parece, dos dados e dos algoritmos, parece que é quase o exato oposto, né? A distopia, o Black Mirror, os dados, as máquinas que vão dominar a gente, etc. E é engraçado, acho que os esforços que a gente fez, e teve contribuições muito legais aqui hoje da plateia e do pessoal que apresentou, de como é que a gente tenta achar um caminho do meio aí mais realista, né, se aproveitando do potencial da tecnologia, mas tentando conseguir preservar um pouco dessa humanidade, dessa questão, enfim, desses parâmetros de justiça e de equidade. Nunca é uma máquina que, em última instância, que vai decidir. A gente que
por meio de consensos difíceis, tem que construir o que para a gente é justo, o que para a gente lida com o público da melhor maneira possível, sempre sabendo que vai ter dificuldade, vai ter casos de exceção, etc. Eu queria agradecer muito, então, a presença de vocês, e a Jaqueline, o João e o Thiago por ter estado aqui contribuindo com a gente, o Fábio pela organização, toda a equipe aí que ajudou, o Mobilab, como sempre, por ser esse anfitrião tão fantástico para a gente. Muito obrigado, gente.